Queridos amigos, boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e quando a gente sair daqui também, que continue conosco. Sou Adriano, morador aqui de Ponta das Canas, pertinho daqui do centro. Apesar de ser um trabalhador do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, do centro de Florianópolis. E aqui hoje nós trazemos esse tema representando a União Regional Espírita 1, que congrega os centros espíritas e o movimento espírita na ilha. Mas, como trabalhador do Amor e Humildade do Apóstolo, a gente traz um grande abraço de todos os trabalhadores do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. É essa casa irmã. E quer dizer que é uma gratidão muito grande poder estar aqui novamente. Há alguns meses atrás a gente esteve aqui falando o nada e a vida futura. E lá, acredito que saímos convencidos de que há uma vida futura. E que o nada não existe. E hoje é meio que uma continuidade disso, porque nós entendendo que existe uma vida futura, como será essa vida futura? Então, essa proposta aqui, natureza das penas e gozos da vida futura, questões 965 a 974 de O Livro dos Espíritos. Apesar de o nome ser meio truncado, meio difícil, vamos trabalhar para que a gente consiga deixar um pouco mais assimilável, mais palatável, não seja tão... Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de dizer a respeito desse tema é que, como qualquer tema da doutrina espírita, é importante que esses conteúdos que a doutrina espírita nos traz, que virem ferramentas nas nossas mãos. Porque de nada serve a letra, de nada serve a palavra, de nada servem os livros, de nada vão servir as reuniões de estudo, se nós não levarmos conosco para a nossa vida esses conteúdos que nós temos acesso. Por isso a gente iniciou dizendo que a paz do Cristo esteja conosco e que siga com a gente. Porque é lá fora que a gente mais precisa da paz do Cristo e é lá fora que a gente mais precisa dos conteúdos da doutrina espírita, que nada mais são do que os conteúdos do Cristo, de uma forma mais inteligível para a gente. Então, nossa vontade e nosso esforço aqui é que esse conteúdo possa realmente fazer sentido para nós e cada um, obviamente, dentro da sua característica de vida, vai assimilar de uma forma e de acordo com a sua necessidade. Eu sempre gosto, porque aqui nós temos natureza das penas e os gozos da vida futura. O que é cada uma dessas palavras? Quando a gente fala de natureza, a gente está falando de característica. Quais são as características da vida depois da vida? Melhor, da existência no mundo espiritual depois da existência física. Porque a vida segue única, segue um fluxo. Mas como que o que nos espera do lado de lá, do fenômeno morte, do fenômeno do desencarne do corpo físico, o que nos espera do lado de lá? Então, esse tema fala de natureza, fala dessas características, né? O que define o que estará do outro lado. E quando a gente fala de penas e gozos, nós estamos falando de algo negativo e algo positivo. Serão penas, serão castigos, reparações, penitências, condenação que nos espera. Na verdade, deixa eu corrigir, não é o que nos espera, é o que a gente leva conosco. Nós levamos conosco para o outro lado. Ou satisfação, prazer, felicidade, alegria, senso de dever cumprido, coração em paz. É isso que nós levamos conosco ou a gente leva uma pena, um sofrer? E por fim, vida futura. É o que virá aqui, na temática, é o que virá depois da morte física. Mas é importante que a gente coloque que a vida futura não existe ainda. Ela está em construção. Como os momentos que seguirão após esses ainda estão em construção. Nós acabamos de iniciar a exposição e daqui a 30, 40 minutos estaremos finalizando essa exposição. Mas isso ainda não está construído, está em construção. Então o futuro está em construção. Isso é muito importante que se diga porque ele está em construção principalmente
a partir do nosso trabalho, a partir da nossa ação. Se nós impactamos o mundo do lado de cá, nós impactamos em nós e impactamos em cada um que nos rodeia, do lado de lá também isso continua acontecendo. Então, nós somos seres que construímos, nós somos co-criadores com Deus, co-criadores com Cristo, deste lado e do outro lado. Eu gosto de dizer do outro lado da realidade e deste lado da realidade. Porque são duas realidades diversas, uma única vida, e que a gente precisa transpor em algum momento, seja daqui para lá ou de lá para cá. Então, entendendo natureza, penas, gozos e vida futura, é como se a gente dissesse que características são essas daquilo que pode ser negativo ou positivo que está por vir, que está em construção. Dando prosseguimento, eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre céu e inferno. Não o livro Céu e Inferno, apesar de que, indico, para aprofundamento do conteúdo, o livro Céu e Inferno. Para que a gente possa entender essas características do porvir, as características daquilo que estão sendo construídos. Mas de céu e inferno, para a gente desmistificar aquilo que a gente veio aprendendo desde muito tempo, de que existe um lugar de beatitude, de alegrias infinitas, eternas, e outra de sofrimento que nunca acaba. Né? Nada mais aterrador do que isso, nada mais difícil que isso. E a doutrina espírita dá um basta nisso e nos diz que isso não existe. Não existe esse céu infinito, esse céu eterno ou esse inferno eterno, somente como lugares definidos, que você nunca vai sair dali. Né? E aquele céu de que você fica numa angelitude, sem fazer nada, né? Que maravilha, sem fazer nada. Não é assim. Trabalho é uma lei de Deus, lei do trabalho, está lá no livro dos Espíritos. É uma lei de Deus, a gente não para de trabalhar nunca. Deus não para de trabalhar nunca. O Cristo não para de trabalhar nunca. Será que a gente vai ser diferente do Cristo? De Deus? Não. Então, céu e inferno não são lugares geograficamente definidos, circunscritos, que a gente consegue acessar por meio de um GPS, né, colocando lá o endereço e chegando até eles. Não existe, nem céu, nem inferno. Mas são estados íntimos, estado de alma, de sentir e de pensar, de cada criatura. Então, nós podemos estar aqui juntos fisicamente, mas estarmos no céu ou no inferno, apesar de estarmos juntos aqui no mesmo ambiente igual para todos. Mas intimamente nós podemos estar no céu ou no inferno. E é esse céu, esse inferno que nós carregamos conosco. Então, o porvir, a vida futura, o que nos espera, está em nós. E já está sendo construído, gestado, alimentado em nós. Ele vai seguir conosco. O que não segue é o corpo físico. Essa ferramenta maravilhosa que nos ajuda muito, ela fica aqui. Para ser assimilada, transformada e ser recriada, recriar outros elementos. Nós seguimos, para que a vida continue. Então, é um estado interior que segue conosco. Então, o céu, nós podemos dizer que é essa consciência tranquila, essa consciência tranquila, mas olha que interessante essa palavra. A consciência tranquila, advinda do esforço permanente de amar e servir em nome do Senhor. Esforço. Kardec diz que reconhece o seu verdadeiro espírito por aquele que empreende um esforço de se melhorar. Hoje, buscando ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e não espírita por aquele que já adquiriu a sua perfeição ou que já conseguiu alcançar essa tranquilidade. Não será nesta presente existência, e a gente ainda vamos ter algumas para frente, para que a gente consiga construir esse estado íntimo de tranquilidade permanente. Isso demanda muito trabalho ainda. Mas é importante que a gente valorize cada conquista, cada momento. Hoje eu me vejo um pouquinho melhor do que ontem. Vamos vibrar com isso, vamos ficar felizes com isso. Para que eu tenha combustível para amanhã eu buscar fazer melhor. E é esse valor que o Cristo vê em nós.
É esse valor que ele reconhece em nós. A vontade de fazer sempre melhor. Sabemos que vai ter momentos que a gente vai tropeçar, vai meio que bambear, às vezes até cair e vai dizer, não acredito. Que eu fiz hoje o que eu acreditava que não ia fazer mais. Mas é importante eu reconhecer isso. Cair de novo. O que me fez ir ao chão de novo? Então eu vou me trabalhar para amanhã eu ser um pouquinho mais vigilante, para da próxima as pernas bambearem, mas eu não cair. Então é um processo de construção. Tem um livro, e a Lenore gosta muito desse livro, a Lenore é filha da dona Leila. A gente faz um trabalho junto, no Amor e Unidade do Apóstolo, em coordenação de estudo, e é um livro que ela gosta muito e eu sempre cito. Um livro do espírito Hermance Dufault, a médium que participou, né, junto com o Kardec da codificação, Reforma Íntima sem Martírio. É um livro leve, mas de uma profundidade enorme, que diz o seguinte, calma, vai com calma, faz o melhor hoje, o melhor amanhã, mas sem atropelo, sem querer fazer muito. Faz o melhor que você pode no pouco, mas faz o melhor que você pode. Né? A gente muitas vezes quer fazer um monte de coisa, mas esquece dentro de nós, em casa, quem está no lado, para a gente poder ajudar aqueles que estão caminhando com a gente. Se Deus nos coloca dentro de um lar, dentro do centro espírita, dentro de um trabalho com determinadas pessoas, é porque estamos ali precisando um do outro para essa construção. Né? Juntos a gente consegue avançar um pouco melhor. Cada um dando a sua parcela para essa construção. Então o céu, essa consciência tranquila, ela é fruto de um trabalho permanente. Né? Um trabalho de condicionamento da alma. A gente não faz condicionamento físico, né? Faz dieta alimentar. Então essa dieta do espírito, esse condicionamento do espírito que a gente precisa fazer paulatinamente, diariamente. E claro, nesse processo de trabalhando lá fora, trabalhando aqui dentro. Melhorando aqui dentro, levando o melhor lá para fora. Então, nessa interação que a gente está, nós com o mundo e com as pessoas. Mas o inferno, esse inferno que de repente eu possa estar construindo dentro de mim, essa intranquilidade, esse remorso, por alguma atitude errada que eu cometi, ou por uma invigilância. E vejam, né? Muitos de nós, e certeza que nós que estamos aqui dentro dessa casa, neste momento, somos aqueles que ainda somos mauzinhos, mas já fomos tocados pelo bem. O Jorge Elahá, um palestrante que eu gosto muito, do movimento espírita, ele é do norte, mas ele está no movimento espírita do Paraná, ele diz que nós somos mauzinhos ainda, mas tocados pelo bem. Porque a gente faz o mal muito mais por ignorância, por invigilância, porque se atropela, quer fazer as coisas, do que realmente por vontade de fazer o mal. Então, nós já estamos a caminho. Nós já estamos nessa construção interior, né? De nos melhorarmos. Então, muitas vezes é a invigilância, quer acertar, mas erra porque queria acertar, mas foi com muita intensidade, com muita força na hora de resolver ou querer tratar daquela situação. Então, céu e inferno, nós carregamos conosco, a depender daquilo que a gente escolhe, daquilo que a gente está alimentando. Lá no livro Mundo Maior, de André Luiz e Chico, tem uma seguinte passagem, se me permitem, eu vou ler, comentando, obviamente, que diz o seguinte: a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Ou seja, ninguém saindo daqui, cruzando a porta da morte física, do outro lado chega anjo. Não é a morte física que nos faz anjos. Nós saímos daqui, continuamos os mesmos do lado de lá, só que a gente só não está com o corpo físico. Só isso. Permanecemos iguais. Muito mais suscetíveis, muito mais impressionáveis, né? Com sentidos muito mais ampliados, a depender, obviamente, de a gente estar disposto a isso, e tudo é uma construção do lado de cá também. Então, nós não viramos anjos, porque nós cruzamos a porta da vida, da morte física. Cada criatura transporá essa aduana, essa divisa da eternidade com a bagagem que houver semeado. E aprenderá que ordem, hierarquia, paz do trabalho edificante
são características imutáveis de lei em toda parte. Ninguém depois do sepulcro gozará de um descanso que não fez jus, que não trabalhou para tal. Porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. É natural, porém, cada lavrador respira o ar do campo que escolheu. Isso é fantástico. Cada um de nós está na atmosfera que ajudou a construir. E vai continuar construindo do outro lado. E o outro lado, a gente fala do outro lado como se tivesse uma barreira, e a gente sabe que não. Né? Todos os dias, nas nossas reuniões mediúnicas, a gente vê que essa barreira não existe. A gente só precisa do ferramental para poder fazer a conexão exata. Então não existe o outro lado como algo dividido por um muro que você não tem acesso nem de lá para cá, nem daqui para lá. Né? Essa conexão existe daqui para lá, de lá para cá, a todo momento, a toda hora, a ponto de Kardec perguntar se os espíritos nos influenciam. E eles disseram que, de ordinário, corriqueiramente, normalmente, são eles que nos dirigem, que nos conduzem. Olha só, né? Como é importante a vigilância, né? A permanência em Cristo, né? A gente está sempre buscando o melhor. E claro, quando a gente está respirando uma atmosfera positiva, buscando trabalhar no bem com Cristo, as influências sempre são influências benéficas. Influências do bem. Imagina, né? Eu sempre me pego pensando assim, quantos amigos estão do outro lado, né? Que eu não lembro e que estão comigo, mas a gente não se percebe tão fortemente, né? Mas quantos amigos estão lá? Né? E chega a me dar uma saudade que eu nem lembro do quê. Mas de amigos que estão lá, que ficaram na retaguarda para que a gente viesse. E daqui a pouco a gente faz a troca, e se a gente tiver condição, de poder também estar amparando do outro lado. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre causa e efeito, porque a gente falou de céu e inferno, mas isso implica fortemente também naquilo que a gente conhece como causa e efeito, ação e reação. A doutrina espírita nos diz que, e aquilo que eu acabei de comentar, que tudo se encadeia no universo. Nós vivemos numa teia, em que mexe um fiozinho, começa a mexer nos fios de todos, né? Todo mundo está conectado. E quando fala no universo, imagine nesses confins sem fim. Nesses confins sem fim. Que o nosso pensamento alcança distâncias que a gente não consegue nem imaginar. E há uma conexão nisso tudo. Então, nada acontece ao acaso. Há em tudo uma sequência natural de causas e efeitos, ação e reação. Hoje nós somos o que construímos ao longo de muito tempo. Né? Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente tem de potencial é porque a gente veio construindo. Positivo, negativamente, mas isso vai conosco. Então compete, mas o que foi de mim lá atrás, o que eu fiz lá atrás, não importa. Não fiquemos presos lá atrás. Isso dá depressão. Dá depressão. Nem nos apeguemos no que vai ser no futuro. Isso dá ansiedade. Viver o hoje, respeitando o que a gente construiu de lá até aqui, aproveitando o melhor que eu possa fazer para, como diz aqui, eleger o melhor hoje, o melhor que o nosso discernimento consegue determinar. Discernimento, ou seja, eu tenho as minhas capacidades, não tenta fazer maior do que você possa, cada um tem as suas capacidades, mas dentro do que você é capaz de fazer, faça agora, porque o futuro está por ser construído. Então, o amanhã, fruto da minha ação, eu teria a minha reação. Fruto das causas que eu determinar aqui, através do meu atuar, é o que eu vou receber depois de troca. É dando que se recebe, né? É perdoando que se é perdoado. E por aí vai. Então, é fazendo, é trabalhando que a gente é trabalhado. E às vezes a gente está com um problema tão difícil, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar no bem do próximo. Que no giro do mundo, a solução aparece, quanto menos esperar. Então, muitas vezes a gente quer resolver, não vai resolver. Vamos trabalhar no bem, orar a Deus, pedir força que as coisas, o mundo gira e no momento certo, tem um livro de Ana Kamasmi, do Rio de Janeiro, se não me engano. Caminha que a vida te encontra. O livro que ela fez. Caminha que a vida te encontra. Caminha. Faz o melhor, que o que é teu, como diz o Chico, vai te encontrar no momento certo. Então, fazer o melhor que o nosso discernimento consegue determinar, porque a semeadura é livre, não é assim? Mas e a colheita? É
Essa não tem, essa nos encontra. Essa, o que nós plantamos, nós vamos colher. Né? E aí, posto isso, falando um pouquinho do céu, falando um pouquinho de inferno, um pouquinho de causa e efeito, abordar um pouquinho só as questões ali do livro dos Espíritos, até com a intenção de estimular que a gente possa ampliar esse conhecimento, instigar a ampliação desse conhecimento, porque é muito importante que, apropriando-se do conhecimento, entendendo o conhecimento, a caminhada é um pouco mais segura. E aí eu tenho mais segurança de trazer esses conhecimentos para o meu dia a dia. Como é que um conhecimento desse cabe na minha vida, que vai ser diferente de como vai caber na sua, em cada um de vocês, né? Então é importante a reflexão desse conteúdo e dizer, puxa, tudo isso que eu estou vivendo, a minha dinâmica familiar, de trabalho, como é que esses conhecimentos da doutrina espírita, elas encaixam? Para que virem ferramentas de melhoria, da minha melhoria, e de eu poder ajudar também quem está no meu entorno. Então, na questão 965 do Livro Espírito, as penas e os gozos da alma após a morte, tem alguma coisa de material? São materiais, ou seja, se eu estou construindo sofrimento, o que me espera lá é um sofrimento físico? Ou é uma alegria física, se eu estou construindo alegrias? É físico isso? E aí os Espíritos dizem, não podem ser materiais desde que a alma não é de matéria. Ah, mas os Espíritos dizem sentir dor, fome, frio, é uma impressão registrada na alma. Imagina, viver um tempo todo no corpo físico, sentindo fome, frio, e depois, do outro lado, se não há um desprendimento, não há um trabalho, né, dessa porque a gente sinceramente, né, nós não nos preparamos para o desencarne. Nenhum de nós reflete sobre o desencarne, né? Muito pouco aqueles que fazem. Então, refletir sobre o desencarne, como vai ser do outro lado, como que eu vou me... Né? Então, é o tipo de coisa que a gente não faz. E é algo que está determinado. Como diz o Haroldo, né? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que cancelar a nossa agenda. Porque ela vai ser... Não, não vai cancelar, não. Ela vai ser cancelada para nós, né? Então, nós nos preparamos para isso. E aí, essa sensação que a gente tem do outro lado, essa alegria ou essa tristeza, ou aquilo que a gente acha que é físico, não é físico. O próprio bom senso diz, né? Essas penas, esses gozos, não tem nada de carnal. Isso ficou no corpo físico. Mas são 1000 vezes mais vivos do que as sensações que a gente tem na Terra. Porque aqui nós estamos limitados a alguns sentidos. Uns mais, outros menos, conseguem ter um sexto sentido, que aí a mediunidade seja de uma característica ou outra. Mas, em geral, se nós não estamos bloqueados, nós acabamos nos bloqueando por conta da correria do dia a dia e a gente acaba ficando muito terra a terra. Então, o espírito, uma vez desprendido, ele é muito mais impressionável. A matéria não mais enfraquece as sensações. Mas então, né, lá na 967, em que consiste então a felicidade dos bons espíritos? Vamos falar dos bons primeiro. Para eles, conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. Para os bons espíritos é isso que é o gozo deles, a alegria deles. O amor que os une é a fonte de uma suprema felicidade. São felizes com o bem que fazem. Então, nós não vamos encontrar um céu que a gente fique sentadinhos, né, sendo servidos, uma monotonia sem nada por ser feito. O bem continua necessitado de ser feito. Aquela historinha real de que Bezerra desencarnou e Maria veio dizer, Bezerra, você tem um lugar em outra esfera à sua disposição pela conquista que você já fez. Vamos? Não. Enquanto tiver um irmão aqui na Terra necessitado, eu vou estar aqui para trabalhar por ele. Esse é o meu irmão. Ou seja, não se sentiria feliz, completo, enquanto tivesse alguém aqui em sofrimento. Não podia ser ninguém melhor do que Bezerra. Então, de resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Mas não quer dizer que somente os espíritos elevados é que são felizes. Porque felizes podemos ser todos nós, aqui, agora, no momento que estamos. Lembra, o céu está em nós. Então, a gente
não alcançamos o amor perfeito ainda, nem a felicidade perfeita, mas trabalhemos com o amor imperfeito ainda e com a felicidade imperfeita, não importa, porque isso é uma construção, é diário. Para que eu possa alcançar a completude, eu preciso trabalhar passo a passo. E a evolução não é por meio de escadas, é uma rampa. Passinho, passinho, uma inclinação suave e a gente vai. Na questão 968, Kardec pergunta aos espíritos, por que vocês dizem que a ausência das necessidades materiais são condições para a felicidade do espírito? Não é a satisfação das necessidades físicas para o homem uma fonte de felicidade, de gozo? Ele diz sim, mas aquele gozo animal, aquela felicidade, a necessidade do corpo físico. Para nós, uma satisfação física nos traz felicidade, mas para o espírito, isso não. Pode inclusive ser ao contrário, uma tortura. Aqueles que de repente têm um vício muito complexo, porque de vícios, cada um de nós tem um pouquinho, mas tem aqueles que são vícios muito complexos, que quando passam desta para a próxima realidade, a necessidade, aquela sensação ainda, aquele querer, ainda é muito forte. Porém, já não tem mais como, por exemplo, utilizar uma droga estando do lado de lá, pelo menos não diretamente. E aí a gente começa a lembrar daquelas questões de que acabam se aproximando de seres encarnados para poder participar daquelas energias e tal. Então, acaba sendo para esses espíritos uma tortura. E aí na questão 969, o que devemos entender é que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores. Se a gente pegar essa frase aqui, parece que estão todos diante de Deus, né? Louvando a grandeza de Deus. Mas olha o que dizem os espíritos. Na natureza, desde o grão de areia, canta. Ou seja, proclama o poder de Deus, a sabedoria e a bondade de Deus. Hoje eu vi uma postagem no Instagram de alguém dizendo da nossa conexão com a natureza. E aí foi colocada uma imagem da nossa digital. E logo no lado, uma imagem de uma árvore cortada transversalmente, que você mostra aquele círculo, é igual, praticamente igual. E aí foi mostrando outras imagens, então toda a construção neste universo segue princípios iguais. Então, nós dizemos que nós somos uma coisa, a árvore é outra, o animal é outro, é um grande erro. Existe uma conexão entre todos nós, e que um impacta no outro e é impactado pelo outro. Questão 970, em que consiste o sofrimento dos espíritos inferiores? É aquilo que a gente falou. Ver a felicidade do outro e não poder atingi-la, continuar sentindo mágoa, continuar sentindo ciúme, remorso. Então, e outra, né? Continuar sentindo, e quando fala aqui de remorso, por exemplo, eu perdi muito tempo na vida física, poderia ter me esmerado mais, e agora eu vou ter que esperar um pouco mais para poder estar de volta, para poder, com a ajuda do corpo físico, com a ajuda dos tamponamentos que são feitos para a gente deixar de lembrar aquilo que está lá no passado, para que possa haver um recomeço. Olha que maravilha a beleza de Deus. Quando a gente reencarna, Deus, como se dissesse assim, daqui para frente segue, começa como se fosse um novo começo, como se não existisse nada para trás. E aí, o que nós somos, as nossas imperfeições, as nossas potencialidades, elas chegam devagarinho, sem a gente perceber muito, mas elas vêm, mas elas não vêm de forma aberta para que a gente não caia, senão na verdade, a gente nem levantaria, porque muitas vezes a gente lembra de algumas coisas que a gente fez que não foram tão positivas. Mas eu não gosto de me pegar só nisso, eu gosto de me pegar principalmente naquilo que a gente fez de positivo, porque nós não somos a construção de algo só negativo. Essa coisa de dizer que a gente construiu, só fez coisas negativas é um grande erro. Nós construímos muita coisa boa. A grande questão é onde que a gente está se prendendo, o que a gente está valorizando. E a influência dos espíritos exerce uns sobre os outros é sempre boa?
Vejam, né? Kardec perguntou aos espíritos: nós somos influenciados pelos espíritos? Sim. Nós, materialmente, sim. E os espíritos são influenciados pelos espíritos quando desencarnados? Sim, também. Sim, também. Porém, nem sempre eles estão suscetíveis a isso, né? Eles conseguem perceber mais essa influência. Nós aqui acabamos não percebendo tanto, muitas vezes por invigilância. E muitas vezes aqueles espíritos do lado de lá, que continuam sendo influenciados por outros espíritos, e aí estamos falando do ponto de vista negativo, é porque aqui já eram influenciados. Porque aqui já estavam sendo influenciados. E quando daqui partem, acabam sendo influenciados também, se conectando do outro lado. E por fim, encerrando aqui a nossa exposição, com uma pequena passagem do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, e pela psicografia do Chico, quer dizer pelos frutos, que foi tirada lá daquela frase do Cristo que diz: por seus frutos os conhecereis, né? Pelos frutos que serão reconhecidos os meus seguidores e tal. Foi registrado por Mateus capítulo 7, versículo 16. O Emmanuel diz assim: não é nem pelo tamanho, acabamos de falar de árvores e pessoas, não é nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelos galhos, pelo porte da árvore, nem pela sua imponente copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante. Muito menos pela apresentação desagradável. Não é nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, e muito menos pela casca rústica ou delicada. E nem mesmo pelas flores perfumadas ou sem perfume, que nós reconheceremos uma árvore. A árvore será reconhecida ou amada pelos seus frutos, pela utilidade desses frutos, pela produção dos frutos. Nós valorizamos uma goiabeira pela goiaba. Nós valorizamos a bananeira pela banana, né? Pelo fruto que ela dá. Aí o Emmanuel diz: assim também nosso espírito, em plena jornada. Ninguém se consagra realmente à verdade. Ninguém se consagra realmente. A verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos. Não é pelo que parecemos. Nem pela superficialidade da nossa vida, nem pela cor da nossa pele, nem pelo poder aquisitivo que eu tenho, nem pela posição que eu ocupe na sociedade. Não é por isso que eu serei reconhecido, mas sim pela substância, pelo resultado da minha colaboração, da nossa colaboração no progresso comum. Vejam, olha a responsabilidade. Eu não estou aqui para crescer sozinho, eu estou aqui para crescer e colaborar no crescimento dos demais. Então, nós seremos reconhecidos pela nossa colaboração, pela importância do nosso trabalho, pelo bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. E aí o Emmanuel diz: pelas nossas ações seremos conhecidos. Quando a gente chegar do outro lado, não seremos perguntados o que construímos materialmente, né? Conhece o livro Voltei, do irmão Jacó? O primeiro relato de um espírita pós-morte, né? Quando ele disse o que aconteceu do outro lado. E ele, quando chegou do outro lado, ele olhava para os demais que estavam com ele e se sentia apagado. Os outros irmãos espíritas brilhando, emanando luz, e ele se sentia apagado. E aí ele foi conversar com Bezerra. Bezerra estava junto, Bezerra de Menezes. O que houve? Eu trabalhei tanto do outro lado, foi ele que ajudou a FEB a construir o seu parque fabril para a produção de livros, ajudou tanto na construção do movimento espírita. E Bezerra, e aí aqui usando as minhas palavras, obviamente, Bezerra disse: meu irmão, isso foi muito importante, e gratidão temos todos por isso, mas a construção é aqui dentro. A luz a gente constrói aqui dentro. Para que essa luz aflore, ela precisa ser construída aqui. Preciso fortalecer as minhas baterias para que eu possa emanar luz. Então, nós não seremos reconhecidos por que fizemos fora de nós, mas o que fora pôde fazer aqui dentro, né? Claro,
Se eu estendo a mão ao irmão, se eu busco construir o bem lá fora, eu estou ganhando mérito. Eu estou dando possibilidade de a espiritualidade amiga se aproximar de mim e eu me permito ser ajudado e consigo construir a partir daí. Mas eu só vou crescer, eu só vou aliviar o meu coração, eu só vou deixar de lado as minhas ansiedades, o meu egoísmo, se eu entender dentro de mim que isso precisa ser feito. Isso é uma construção interior. Finalizando, a gente, nos estudos dentro da doutrina espírita, ela nos fala do quanto é importante a gente trabalhar o altruísmo, buscando deixar de lado o egoísmo, trabalhar a questão da vaidade, do orgulho, porque tudo em desequilíbrio nos desequilibra. Porém, friso, né? A necessidade de que é importante a gente ter esses conhecimentos, mas o que entender sobre egoísmo importa para o Adriano. Aonde que o egoísmo no Adriano precisa ser trabalhado? Aonde que o orgulho no Adriano precisa ser trabalhado? Para que realmente eu consiga criar um pouquinho de luz dentro de mim. Né? E para que no outro lado eu leve comigo um pouquinho menos de egoísmo, um pouquinho menos de orgulho, um pouquinho menos de ansiedade. No mundo, como diz Lenine, né, na sua música Paciência, que o mundo pede um pouco mais de alma, pede um pouco mais de calma, né? E ele diz que segue na valsa, né? Porque muitas vezes, não, eu quero ficar aqui na minha, não quero ficar me deixando influenciar tanto pelo que está aí fora. Nós estamos num momento que o mundo pede um pouco mais de calma, que a gente precisa um pouco mais de alma, mas que a gente precisa saber dançar essa valsa da vida, porque é assim que a vida se apresenta. E é com esse jogo de cintura que nós vamos nos reconstruindo, que nós vamos crescendo. A partir desse ferramental todo que a gente vai construindo isso dentro de nós. Gratidão por essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. Trazer esse conteúdo é algo que nos engrandece. Um grande irmão do Amor e Humildade do Apóstolo dizia o seguinte: quem mais ganhou aqui fui eu, porque para poder preparar algo aqui eu precisei investigar muito mais coisas, então o mais necessitado sou eu. Gratidão, uma boa noite a todos. Obrigado.